Quando eu conheci Geise. E aí, irmãos, quando a gente começou a se relacionar de verdade, sabe como é que foi? Vou contar um pouquinho da história aqui, bem pouquinho mesmo. Eu me prontifiquei a ajudar ela na mudança da casa dela. Nunca tinha beijado a boca dela, nunca tinha abraçado ela, nunca tinha pego carona com ela, nunca tinha andado com ela, mas ela precisou de uma ajuda na mudança da casa dela. Tinha alguma intenção no coração? Não vou mentir. Que tinha assim, eu vou ajudar, né? Vai que... Ela olha assim com um olharzinho mais... Ela lembre dessa ajuda, Senhor. Nem crente era, nem botava o nome de Deus na história. Que ela lembre dessa ajuda. Mas eu me lembro que eu servi. E eu coloquei guarda-roupa nas costas. E eu peguei chuva atrás de uma caminhonete, levando as coisas dela de uma casa para outra. Levei mordida do cachorro dela. O cachorro era enciumado. Quem é esse aqui que está chegando aqui na área? E eu me lembro que eu servi a vida delas. E isso houve uma colheita extraordinária depois. E aí Deus foi me lembrando. Você lembra quando você deu carona para ela? Isso sem a gente namorar, irmão, sem ter nada assim de... Ela precisou de uma carona, eu levei ela já levei ela para a faculdade. E aí comecei a dar, as caronas começaram a ficar mais corriqueiras. Começou a ficar mais contínua essas caronas. E aí, né, eu lembro que um dia eu levei ela na chuva. E ela tinha uma moto, sei que aqui tinha dado pau na moto dela. E eu levei ela na chuva, se eu não me engano, do aeroporto até uma palestra que ela ia receber do final do curso dela de Direito. E eu lembro que ela, quando chegou, como tinha chovido, e eu tinha pegado muita lama nas pernas. E a gente tinha saído do aeroporto. E para quem não sabe, quando você trabalha no aeroporto lá, a gente trabalha todo social, roupa branca, gravata, calça social, maquiagem. Irmãos, eu cheguei só a lama. Mas eu servi ela. Irmãos, depois de tudo isso, eu colhi tanta coisa. Pelo servir. Eu servi a vida dela. E aí Deus me lembrou também de algo. Foi tanta lembrança já hoje, meus irmãos. Quando eu vim pedir ela em casamento para a mãe dela aqui, há 12 anos atrás, pastora Eva, que ela disse: o que tu veio fazer aqui, menino? Quem te deu? Você conseguiu autorização de viagem com quem? Porque de menor pode viajar assim? Era tão novinho que ela disse: de menor pode viajar sem autorização? Será que você estava novo na época? Mas aí eu me lembro que eu comecei a servir a Eva de tal forma. Eu lembro que os cafés da manhã, quando eu estava com ela, e fazia uma bananinha frita com canela, e jogava um açuquinho assim por cima no final. Eu digo: aqui, minha sogra, uma bananinha frita. Tá sentindo falta hoje. Faz tempo que tem essa... E aí eu lembro que vamos na roça lá, conhecer minha roça, vamos. Aí eu fui, irmãos, aí comecei a capinar essa roça, e arrumava ali na casa, e aquela coisa, e... Mas, irmãos, em nenhum momento, eu disse: rapaz, eu vou servir essa mulher aqui porque eu preciso de algo da vida dela. Não. Quando você tem uma essência de servir, as coisas vão acontecendo, você tem isso como característica, é isso que é a essência sua. Então, quando Jesus ele veio à terra, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, todas as coisas que aconteceram com Jesus e acontecem na vida de alguém, toda colheita que vem na vida de alguém, vem pelo seu servir.
Então hoje, em nome de Jesus, muitas coisas vão acontecer na sua vida, milagres vão acontecer, milagres financeiros vão acontecer, pessoas vão chegar na sua vida e vão fazer toda a diferença na sua vida, porque vão ver o teu servir, vão ver o teu caráter de serva do Senhor, serva, uma mulher de Deus que serve na igreja, que serve o seu marido, que serve o seu professor, que serve o seu chefe, e você anda servindo, e vem colheitas do céu sobre a sua vida. Servir faz parte da natureza de Deus, irmãos. É da natureza de Jesus. Então existem muitas frustrações que acontecem no meio, eu vou até dizer, no meio da igreja mesmo acontecem muitas frustrações, porque a pessoa chega aqui e ela não serve. Então por ela não servir, acontece que outras pessoas também não servem ela. E às vezes até o pastor não serve, e outras pessoas não servem. E isso acaba frustrando. As discussões que acontecem dentro da igreja são porque as pessoas não se servem. As frustrações que acontecem dentro de um casamento é porque o marido e a esposa não se servem. Eles querem mais ser servido. Ah, por que fulano não fez para mim? Ah, porque ciclano deixou de me ver dessa forma. Então quando você anda desse jeito, sempre querendo ser agradado, ser servido, ah, porque não me viram, porque não fizeram, você acaba se frustrando. Então existem casamentos frustrados porque não servem. Existem ministérios frustrados porque de alguma forma existe um nível que você quer que as pessoas façam para você. E a vida com Deus nunca foi assim, ser feito algo por nós. Pelo contrário, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor diz: vai e faz discípulo, agora vai pelo mundo e usa da tua vida, usa da tua boca, usa dos teus bens, usa de tudo que eu te dei para você servir alguém, para você fazer algo e você resgatar pessoas com o seu carro novo que eu te dei, com a sua casa nova que eu te dei, com os dinheiros que você tem, com a força que você tem, com o entendimento que você tem. Então sirva. Então, irmãos, muitas pessoas perderam essa característica de viver o extraordinário porque elas não querem servir. E servir, irmão, não é um afazer. Servir não é uma obrigação, uma atividade, um cargo. Você sabia disso? Se alguém perguntar assim: irmãos, como é que você... qual é o seu cargo lá na igreja? Irmão, se alguém me perguntar: qual é o seu cargo lá na igreja? Eu digo: servo. Eu sou servo de Deus lá na igreja. Eu posso hoje estar como pastor, presidente dessa igreja, mas amanhã eu posso não estar. Mas servo de Deus, eu sou servo do Senhor, porque é da minha natureza servir. E o reino de Deus precisa de servos. Quantos, eu vou até me colocar aqui, quantos pastores não são servos de Deus? Tem um nome como pastor. Irmãos, eu conheço muitos, até já tratando desse ambiente, para vocês entenderem, porque muitos, vocês vão ser ministradas e vocês vão ouvir muitos convites e dizer: não, eu sou pastor. Ok, qual a sua igreja? Não, não tenho. Eu sou aí do mundo. Eu prego aqui hoje e depois eu prego. Então você não é pastor. Você pode ser um evangelista. Você pode ser um missionário, mas pastor não. Pastor é aquele que cuida, é aquele que diz: quantos discípulos? Eu tenho tal discípulo, eu cuido de tantas famílias, eu tenho tantas responsabilidades e vínculos ministeriais, físicos, pessoais, emocionais com muitas pessoas. Eu simplesmente não só entrego uma palavra e digo: tchau, te vira aí, porque agora eu vou para outra cidade e vocês veem aí quem que vai cuidar de vocês. Qual pastor que abandona a sua ovelha? Pastor que abandonou a ovelha não é pastor. Amém? Então, o meu servir, ele começa, irmãos, a atrair pessoas. E eu quero aqui aproveitar, porque o que o Senhor fez na minha vida, desde que Ele derramou o óleo da sua unção sobre a minha vida, é que as palavras que saíssem da minha boca curariam,
As palavras que saíssem da minha boca trariam virtude sobre a sua vida. E eu quero aqui dizer para vocês que pelo poder do nome de Jesus, haverá uma transformação tão grande no seu caráter, que você vai começar a servir de tal maneira a Jesus em todas as esferas da sua vida, que você vai começar a constranger as pessoas, que a sua família vai ser constrangida, as pessoas que andam com você vão dizer: peraí, não, eu não me aceito. Elas não vão se aceitar no lugar que estão, porque vão ver a grandiosidade do Senhor na sua vida, a humildade do Senhor na sua vida, e você vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Elas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, é serva do Senhor Jesus. É serva do Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença no currículo de alguém que quer fazer toda a diferença nessa terra. Ser servo de Deus. A primeira coisa que nós fazemos aqui na igreja, claro que é abraçar, começar a dizer: olha, nós temos um encontro com Deus, a gente tem uma conferência de mulheres, a gente começa a atrair as pessoas. Mas o maior privilégio nosso aqui na Nova Chance é dizer: o que você pode fazer para o Senhor? Ele diz: não, eu sei fazer isso aqui. Então, pronto, nós abrimos um ministério para você. A gente cria, o Lula não cria um ministério lá? Não, eu vou criar mais outro. A gente cria também. Ministério PET, ainda não tem. Que é o quê? O irmão que vai ter aí e evangelizar através com bicho. Tá entendendo, irmão? Lagoinha tem. Você sabia disso? Que a Lagoinha tem um ministério PET. Pessoas se juntam, vão pra praia, levam os cachorros, tal, tudo, quando vê tá adorando a Deus e tal, porque aproveitaram o momento que tinha de levar o cachorro para passear. Diz: eu vou só passear com o cachorro? Não, eu vou falar de Jesus, eu vou pegar essas pessoas, eu vou fazer, criar conexões, mas o reino de Deus vai ser estabelecido com essa oportunidade. Estava falando esses dias com a Gabi, né? Gabriela, nutricionista, e a gente está vendo algumas estratégias também para quê? Para trazer, nós já estamos criando grupos, estamos assim devagarzinho, chamando as pessoas para perto para cuidar da saúde, e nós vamos, através da saúde, ministrar na vida das pessoas. Assim como vocês estão aqui sendo ministradas, corpo, alma, espírito, né? Daqui a pouco tem a doutora que vai falar aqui também, mas é um ministério. Você sabia que o apóstolo Lucas era médico? O apóstolo Lucas era médico, mas era servo de Deus. Você percebe, né, que ele, na Bíblia, para o reino de Deus, lá não está vendo: olha, o médico Lucas foi lá e cirurgiou fulano. O apóstolo Lucas, que era médico, ele fez uma... Como é que fala do corte? Como é que é? Como? Uma incisão. Ele fez... Não, irmão, você vê que ele pode até ter feito, mas o que foi escrito, o que foi decretado, quais são aquilo que realmente teve de valor, foi que ele pode até ter feito uma incisão, mas lá ele estava pregando, ele estava batizando, ele estava ministrando, ele estava servindo a vida de alguém. Então, isso supriu, é tanto que você não vê as características pessoais e físicas de muitos. Você vê o adorador, você vê o servo, você vê o ungido, mas existe o servo médico, o ungido médico, que está fazendo a diferença nessa terra. Por quê? Porque para Deus, quando ele vai olhar, ele vê: cadê o meu servo? Onde está a minha serva? Que pode ter, e vai sim, e vocês são sim as melhores, as mais capacitadas, as mais tops dessa cidade na sua área, mas acima de tudo, serva do Senhor Jesus. Porque isso, irmãos, é natureza. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E aqui eu quero dizer algo que tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Toda prosperidade que eu vivo, e eu não falo simplesmente de dinheiro, mas de porta aberta, dos lugares onde eu vou, das pessoas de influências que eu sento, as mesas de governo que eu sento. Às vezes as pessoas dizem assim: rapaz, podiam ser tantos outros pastores de referência, anos e anos de peba, mas quando vê, está lá o apóstolo do lado do prefeito, numa reunião importante, decidindo coisas importantes.
por causa da minha servidão, portas são abertas. E Jesus, irmãos, foi o homem mais próspero da terra. A Bíblia diz que Jesus recebeu lotes, casa, roupa, sandália. Onde Jesus ia, tinha um almoço pago. Quanto mais ele servia, mais a prosperidade alcançava ele. Irmãos, eu estava aqui servindo ontem, antes de ontem, na sexta-feira, quietinho aqui no meu lugar. Eu tentei não aparecer. Quem percebeu isso? Eu tinha que aparecer às vezes de vez em quando para servir aqui, mas vinha aqui, já voltava, já corria, já me escondia aqui, ficava aqui quietinho, servindo a vocês, servindo a essa conferência, servindo a minha esposa. Do nada o apóstolo olha para o lado aqui e diz: eu vou me desprender de uma coisa. Ele poderia olhar para qualquer lado, mas o olhar dele me alcançou. Irmãos, só para você ter ideia, não para engrandecimento, mas eu recebi, não foi um relógio, foi o relógio. E como eu entendi isso no reino de Deus, a primeira coisa que eu fiz, eu também me desprendi do meu melhor relógio. Porque o que nos alcança, nos abraça, o que nos entrega é a nossa servidão. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero aqui profetizar que a partir do momento que você começar a servir ao Senhor, nenhuma mais necessidade vai ter na sua vida. Eu quero dizer que as necessidades vão ser supridas na sua vida em todas as áreas. Vai vir financeiro sobre a sua vida. Pessoas vão olhar para você e vai vir um derramar de Deus gigantesco. Por quê? Porque você serve e você vai começar a ter as colheitas dessa servidão pelo poder do nome de Jesus. Eu creio. Eu não tenho, o servo não tem necessidade. Pegou essa? Eu ando, não tem vitimismo. O servo, como nós dizemos, não tem vitimismo. Porque, meu Deus, não, porque as suas necessidades vão ser supridas. Em nome de Jesus. E eu pergunto para você, mulher virtuosa, mulher plena, como está a sua servidão? E a quem você tem servido? Deixa eu falar para vocês. Antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomaram uma decisão, a decisão mais importante que existe. Que Deus viria de uma forma humana, como filho. E Jesus, quando ele viesse à terra, isso os planos antes de existir nada. Então os planos eram que quando Jesus viesse, ele viveria, ele nasceria, ele viveria, ele pregaria, ele morreria na cruz pelos nossos pecados. Mas quando ele viesse na carne, ele ia se esvaziar de todo privilégio. Ele ia deixar tudo, ele não ia caminhar pelas coisas que iam dar para ele. Ele ia caminhar como alguém, como um servo. A Bíblia diz que ele não ia colocar roupa de ouro. A Bíblia diz que ele não ia andar, como um rei nessa terra, mas pelo contrário. Diz que ele colocaria uma toalha sobre a sua cintura, se ajoelharia diante dos seus discípulos e começaria a lavar os pés dos discípulos. Aquele que era para ser servido, nosso Deus, se curvou diante daqueles. Mas por quê? Porque ele era menor que nós? Longe disso. Porque ele veio nos ensinar. Ele disse: olha, se você não andar desse jeito, se você não se curvar, se você não se humilhar para o outro, se você não deitar os seus joelhos no chão e colocar os seus joelhos no chão e limpar e tocar nos pés e lavar os pés como um servo, como um escravo, desse não tem parte comigo. Eu não tenho parte com o Senhor quando eu tenho orgulho nessa terra e eu ando e eu não falo com ninguém e eu não abençoo ninguém, eu não tenho comunhão com ninguém. Por quê? Porque isso não é característica de quem anda servindo as pessoas. Amém, irmãos? Então você já imaginou quantas vezes, até pela palavra de Deus,
o Senhor se lançou nos nossos pés para nos impulsionar a ser como Ele. Porque a gente adora assim, né? Senhor, eu me lanço nos teus pés. Mas quantas vezes você não viu o próprio Deus usando de palavras, de pessoas, de situações para se mostrar? Muitas pessoas te serviram na característica de Cristo. Amém? Muitas pessoas nos servem e é o próprio Jesus através da vida delas. Elas nos servem, elas nos abençoam, elas dizem, vamos por aqui. E eu fico imaginando que Jesus, na verdade eu tenho uma plena certeza que Jesus, ele em nenhum momento se frustrou diante daquilo, porque ele sabia quem ele era. Então ele poderia muito bem se colocar nos pés de alguém, lavar e ser o mesmo poderoso Deus e não perder nada que o céu tinha entregue para ele. Jesus estava mostrando o seu caráter. Irmã, que em nome de Jesus você tenha esse tipo de caráter. Que você seja uma serva. E não é simplesmente aquela serva que, eu sou a serva lá na igreja. Não! Isso é um ponto. Você é serva aqui. E você é serva na sua casa. E você é serva com o seu marido. E você é serva no seu trabalho. E você é serva com o seu filho. E você é serva com a sua tia. E você é serva com a sua sogra. E você é serva com a pessoa até que te fez mal. Você é serva para ela. Olha que Deus está ouvindo esse glória a Deus aí, hein? Para nós servirmos ao reino de Deus, eu tenho que entender sobre esse caráter. E nós nos espelhamos em Jesus. Ele não se apareceu como realeza, mas decidiu se revelar como servo. Filipenses 2:7 vai dizer assim: ele se esvaziou da sua igualdade com o Pai, se vestindo com vestes de servo. Você sabe o que o inimigo tem plantado no nosso meio? Para a gente ignorar quem serve. Sabia disso? Nós ignorarmos. A gente nem lembrar do nome das pessoas que nos servem. Nós não memorizamos os rostos de quem não serve. Muito menos sabemos da história de quem nos serve. E isso é artimanha do inimigo. Por quê? Porque ele quer quebrar isso. Ele não quer que isso seja uma referência para nós. Esses dias eu estava assistindo, é um desenho, eu não lembro agora como é o nome do desenho, mas é um desenho bíblico. E aí, eu estava assistindo junto com a Sarinha. E aí era tipo assim, o menino era muito sabido, ele sabia de todas as coisas. E era aquele menino muito, né? Eu sei de tudo. Aí era aquele menino. Aí chega um meninozinho assim pro outro assim e fala assim: então deixa eu te fazer uma pergunta, ver se você sabe. Você sabe quem é José Luiz da Fonseca? Aí diz: agora eu não sei não, mas não, precisa. Você sabe quem é? Eu te dou até amanhã para você me dizer quem é. Aí lá vai o outro e vai e pesquisa, vai no livro de história, vai não sei aonde, José, vai na internet, vai no Google, procura, não acha esse José Luiz da Fonseca. E vai, meu Deus, que é isso? Tem outros Fonseca aí, mas não está sendo certinho desse nome aí. Ele foi aquele que está. No final ele diz assim: e aí, olha, pela primeira vez na minha vida não soube dar uma resposta. Ele diz: José Luiz da Fonseca é o padeiro que você compra pão todo dia. Te serve pão todo dia. E um deles sabia o nome completo dele. Daquele que pagou, mas ele passou. Às vezes a gente não vê isso.
Quando você vai comprar pão, você já pega o pãozinho todo ok, todo bonitinho. Oh, vamos aqui. Às vezes nem olha na cara lá do povo que trabalhou para fazer. Mas passaram a madrugada inteira, a noite inteira preparando a massa. Passaram a madrugada inteira assando o pão para chegar lá e vender para você. Claro que é um negócio. Mas irmãos, houve um nível de trabalho para te servir quando você chegar no seu café da manhã comer. Ai meu Deus, que pãozinho gostoso, quentinho, que maravilha. E às vezes a gente nem lembra do nome daquela pessoa que nos serve o pão. Mas por onde a gente vai, sempre existe alguém servindo. Porque Deus escolheu pessoas para ter caráter de servo. Então quando Jesus decidiu começar o ministério dele de fato, a Bíblia diz que ele não tinha casa, não tinha quarto para dormir. Quando ele foi para a cruz, ele só tinha uma peça de roupa. E o túmulo que ele foi sepultado nem dele era emprestado. Então o que torna o servo valioso não é o que ele possui, mas o caráter que ele carrega. Anote isso no seu coração. O que torna o servo valioso não é nada que ele possui. Você vê que Jesus não tinha casa, não tinha carro, não tinha nem roupa no final do seu ministério. Tinha uma tanguinha que deixaram ele quase nu. No final de contas não tinha nem um lugar para recostar a sua cabeça. Mas o que marcou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e o que marca a nossa vida nessa terra é a característica, é o caráter de sermos servos do Senhor. Nós não lembramos Jesus pela cruz, nós não lembramos Jesus pelo sepulcro e nós não lembramos Jesus pelas roupas que ele vestia. Nós lembramos Jesus pelas palavras proféticas que saíram da sua boca. Nós lembramos de Jesus pelo toque da sua mão sobre da nossa vida. Nós lembramos de Jesus pela nova chance que ele deu sobre as nossas casas. Nós lembramos de Jesus pela cura que ele liberou sobre as nossas vidas. O servo é lembrado pela sua servidão. E o reino de Deus está cheio, não de pastores, apóstolos, ministros, evangelistas, está cheio de servos. Cheio de servos e servas. Então o propósito em servir pesa mais do que bens e dinheiro, ou até status. O propósito de servir pesa mais do que o sono. Irmãos, vamos aqui, talvez... eu fiquei muito feliz que eu falei, ô Senhor, depois de 2 dias tão puxados, será que vai alguém domingo de manhã? Porque para me levantar hoje da cama, às vezes teve que me puxar pela perna. Me deu um suco lá, não sei que suco era aquele que me deu, que tinha um negócio naquele suco santo. E me deu uma despertada. Mas o servir foi maior do que o sono, maior do que o cansaço. O propósito em servir pesa mais do que o orgulho. O servo, ele não valoriza posses ou status, mas ele faz de todas as coisas que Deus deu para ele como instrumento de servir os outros. Irmãos, eu lembro que a gente orou muito ao Senhor para que o Senhor nos desse um carro, isso há 9 anos atrás. E a gente orava, eu tinha uma motinha, ela tinha outra, ela tinha uma bizinha, eu tinha uma 100zinha, 125. E a gente começou a orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoasse. Irmãos, eu lembro que quando a gente veio para cá e a gente começou a obra, eu até já pedi perdão para Deus, mas eu falei, Senhor, o Senhor vai me abençoar aí, vai me perdoar. Mas no nosso carro, acho que já alguns irmãos já viram alguns vídeos aí. O nosso carro era um Fiesta sedã, que não sei se você sabe, mas o carro é para ir só 5 pessoas dentro. Esse carro já teve 12, 15. Até no porta-mala nós já botamos jovem para ir, levar para casa. E esse carro ia arrastando, quase arrastando no chão, que já era baixo. A gente pegava aquelas rotas do Alto Bonito, ia deixava para um lado, deixava para o outro. Mas para você ver, irmãos, foi tanto tempo que a gente teve com esse nosso carro, e esse carro não dava problema. Quando ele veio dar problema, foi Deus dizendo assim, troca. Tá na hora de trocar agora, porque aí deu problema. Quando deu, foi logo assim, pum. Radiador, ar-condicionado, quando veio, foi logo, furou logo, foi tudo. Ele disse, agora troca.
Mas o nosso carro, primeiramente, foi para servir a Deus. Eu já conheci muitas pessoas que são servas de Deus, mas eu ainda estou para conhecer alguém, ainda assim como a minha sogra, Eva Maria, que é a matriarca dessa igreja. Quem ama a pastora Eva Maria aí? Quem pode aplaudir a Jesus pela vida dela? Quero dar o testemunho também para vocês. Eva Maria, lá está ela, oh meu Deus, já vou falar dela. Inclusive fui buscar ela hoje, servi ela, para estar aqui conosco. Eva, ela tem um coração tão servo, que quando nós chegamos, Eva era de outro ministério, era líder de célula, tinha as suas discípulas, era uma mulher envolvida com a obra, servia na igreja dela, tinha os seus compromissos na igreja dela, estava lá. Inclusive quando a gente começou a obra, ela primeiro ia na igreja lá, quando terminava os compromissos da igreja, ela passava lá e encostava na Nova Chance lá. Mas como que foi isso? Primeiramente, a Nova Chance começou na garagem da casa dela. Ela disse, ó, tá aqui, eu vou servir vocês. Eu sei que tem um propósito de Deus aí, então a garagem está aí, é do reino. Então pode usar. Então a gente começou a usar a garagem como uma igreja. Não coube mais de gente em poucas semanas. Sabe o que ela fez? Ela disse, tem um ponto meu que é alugado aqui para um cabeleireiro. Eu vou desalugar e vou colocar aí para vocês colocar a obra aí. Aí nós viemos para um lugar de 5 metros por 8. Portãozinho, entramos lá para começar a obra lá também. Não, então aqui agora vai caber mais gente aqui. E era R$700 que ela cobrava. Pelo menos, era Eva, 700 que você cobrava lá de aluguel? Mais ou menos isso. E ela falou, enquanto vocês quiserem, eu não vou cobrar, essa é a minha oferta para o reino. Eu não quero receber nada de vocês. Não precisa cobrar dízimo aí do povo para botar firme aí, fazer campanha para pagar o aluguel. Não, o aluguel já está pago. Isso foi durante vários meses, porque a gente passou lá somente 1 ano. Então ela nunca cobrou isso da gente. Pelo contrário, nós, quando a igreja começou a ter condições, nós fizemos questão de pagar. Ela não cobrou mais, não, nós como igreja nós vamos pagar sim. Então foram também poucos meses que a gente pagou, porque a gente já teve que mudar depois de 1 ano naquele lugar. Mas ela serviu com seus bens. Ela abriu a porta, ela deixou de ganhar o seu dinheiro. Irmão, o dinheiro é valioso ou não é? Você imagina R$700 todo mês na sua conta, algo que ela já tinha programado, já era certo ali, ela tinha investido no lugar. Ela diz, não, mas para o reino, primeiro o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Irmãos, eu nunca vi uma mulher tão próspera na terra como ela. Então a chácara que ela tem, eu vi quantas vidas foram salvas, batizadas, pessoas que deixaram de fumar, deixaram de beber, lá na chácara dela, porque ela diz, não, usa da minha chácara lá para fazer as coisas da igreja. Meu Deus, quantos testemunhos! A igreja só é pujante assim. Ontem os apóstolos estavam aqui constrangidos com vocês. Porque eles disseram assim, meu Deus, mas como elas são avivadas, como elas são unidas, como elas parece que o louvor delas parece que é maior do que está aqui no altar. Vocês perceberam isso? Que as vozes de vocês estavam muito mais fortes do que qualquer som aqui estabelecido? A sua adoração. E isso, irmãos, foi uma semente de uma serva lá atrás que disse, pode fazer a obra aqui na minha casa, pode fazer a obra aqui na minha chácara, pode usar dos meus recursos para que o reino de Deus se estabeleça. E hoje eu devo a vida, o ministério e muita coisa à pastora Eva. Se espelhem no servir dela. Amém? Se quiserem um exemplo, sigam-a. Então, eu creio, irmãos, que é assim que Deus abre sonhos. É quando você tem esse nível de coração. Nós temos aqui médica que serve,
nutricionista que serve, professora que serve, advogada que serve, enfermeira que serve. Quantas aqui na sua profissão, na sua funcionalidade, mas você serve ao Senhor. E ontem nós fomos servidos por um juiz aposentado, que veio, que serviu, que saiu da sua casa 719 quilômetros, veio para cá. Eu vi aqui ele ministrando aqui, trêmulo. No final ele disse, me segura aqui. Não sei se vocês viram, mas não, só me segura bem aqui. E aqui não era só por orar, não, é porque ele estava cansado, mas estava nos servindo. Então nós temos juízes que servem, advogados. Mas por quê? Porque primeiramente o caráter é de servo. Você não viu aqui em nenhum momento ele falou sim que ele era juiz, mas em nenhum momento ele exaltou isso. Ele exaltou como servo, a Maria Rita como serva, como aquilo, as experiências do reino de Deus. É por isso que eles são prósperos. E quem serve, irmãos, não olha para título. Quem serve não olha para o insulto. Quem serve não se deixa contaminar. Afinal, a obra não é nossa, é de Jesus. Então como é que eu vou me deixar me contaminar, sendo que eu já estou... Irmãos, blinde o seu coração, blinde os seus ouvidos para as coisas que vão acontecer na sua vida, para que a sua característica de servidão não se perca. Tem muita gente que, eu vou sair da igreja, não sei o quê. Não, irmão, se blinde. Porque se você sair daqui, vai ter uma flecha talvez maior lá fora. Vai ter uma flecha maior lá em outro ministério. Vai ter alguém que vai te... Aí é que vai ter zombaria mesmo. Então o problema, às vezes, não é se resolve saindo, abandonando, viajando, deixando de estar aqui para estar lá, não. Nós temos que nos blindar, nos fortalecer e deixar que ser feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, porque a obra é dele. Então, servir é ter mentalidade a mesma do Pai. Porque muitas vezes o inimigo vai colocar a vontade dele em primeiro plano. Isso é direto, irmãos, que acontece. E você percebeu que às vezes a gente sempre cai nos planos do inimigo? Porque o Senhor nos chama para servir e aí eu vou para outro canto. A quem você tem servido? Pergunta assim para duas pessoas. E aí, quem você tem servido? Quem você tem servido? Deixa eu falar aqui. Olha só. Hoje eu tive que servir a minha filha em muitas maneiras hoje. Tive que pegar ela no colo. Tive que limpar os óculos dela. Tive que preparar o café da manhã dela. Coloquei uma roupa muito linda. Ela escolheu, mas eu falei, essa daqui, filha, fica linda, essa do Vasco, que vai ganhar do Flamengo hoje pelo poder do nome de Jesus. Ô, fé, é fé, irmão. Eu falei, foi fé. Para ganhar do Flamengo nessas épocas, mas vamos aqui. É só pela fé mesmo. Mas eu servi ela em muitas. Eu falei, filha, essa sandalinha não, bota essa aqui. Não, papai, eu quero essa. Tá bom, filha, então. Mas eu servi ela. Eu servi a minha esposa. Eu já iniciei o meu dia servindo. E eu estou aqui não para me mostrar, a gente está me vendo aqui eu servindo, olha, estou servindo você. Não, eu estou aqui servindo vocês, eu estou aqui compartilhando daquilo. Eu passei dias estudando, buscando no Senhor uma palavra, um tema que foi me colocado no meu coração para dizer, Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, usa as minhas forças para que aquelas mulheres que estiverem naquele lugar sejam impulsionadas, sejam levadas para um novo nível de glória na vida delas, para elas serem vitoriosas nos seus casamentos, para elas serem mulheres, sim, não só participarem de uma conferência chamada Plenas, mas elas serem verdadeiramente plenas em tudo que elas fizerem em nome de Jesus, na sua casa, nos seus casamentos. Irmãos, você pode ter, assim como o apóstolo falou, muitos maridos mudam pelo servir da esposa. Você não tem noção o quanto eu mudei só olhando para a Geise.
olhando pela forma como ela fala, olhando pelo jeito. Às vezes eu estava assim, irado. Quem me vê assim, né? Olha, nem sabe de nada. Mas ela mansa, não, amor, calma, vai dar certo. E tal, vamos orar. Ela já até falou isso, eu sou um jumento nesse negócio. E ela, vem cá, meu jumentinho, vem cá, pra cá. Eu quebrei isso aqui, não era pra... Oh, meu Deus. E às vezes até murmurando, às vezes até... Ela entrava com o seu exemplo. Não, amor, vem cá e trazia uma água. Irmãos, isso faz toda uma diferença. Você pode estar com o marido irado. Você pode estar com o chefe irado. Você pode estar com o irmão irado. Mas quando você serve de alguma forma, a tua servidão constrange, quebra a pessoa. Ela quebra, o seu servir quebra o coração das pessoas. Nós trabalhamos na aviação há muito tempo. E, irmãos, existe algo que é muito difícil na aviação, que é cancelamento de voo. Então, quando o voo cancela, existem compromissos que são praticamente inadiáveis na vida de alguém. Eu estou indo para o casamento do meu irmão, cancelou o voo, e agora? O casamento vai acontecer. Eu estou indo porque a minha mãe faleceu e eu tenho que ir lá, e cancelou o voo, e agora? Não tem o que fazer, o avião está em manutenção, o avião não vai decolar, está fechado, tem chuva. E aí, para quem vem a ira dessas pessoas? Para o funcionário. Eu quero um avião. Eu quero estar em Brasília hoje, te vira. A passagem está paga. Eu não quero saber. Eu vou botar na justiça e faz aquele arruaça. E como é teu nome? Bota teu crachá aí, deixa eu ver teu nome. Eu lembro de um policial do BOPE que desembarcou em Palmas. Eu estava trabalhando no desembarque. E aí não chegou, ele despachou a arma no porão da aeronave. Quando chegou em Palmas, não estava a arma, tinha ficado em Brasília. E ele disse, eu vim pra cá, e ele olhou assim na minha, eu vou te prender. Eu vou te prender porque vocês perderam. Olha, cara, minha vida. Aí o cara começou a apelar, minha vida tá em risco. Eu não posso andar desarmado, eu tô numa missão especial e bababá, bobobô. Tu vai preso. Eu falei, prenda a TAM. Me prender, eu não sou culpado não. E branquinho pálido, mas aqui pleno. Sou prenda a TAM, tá? Senhor, né? Senhor, calma, Senhor. Vai dar certo. Eu vou aqui encontrar sua arma, Senhor. Mas aí, quantas pessoas botaram o dedo na minha cara lá no aeroporto e falei, Senhor, eu vou te ajudar. Pode deixar que eu vou te ajudar, não? Não, espera um momento que eu vou fazer o melhor por você. Então, a sua servidão, a sua postura quebra, irmãos. O seu amor, o seu amor ao servir quebra qualquer nível de brutalidade que venha. Você quebra, a pessoa fica assim ela não vai mais te agredir por isso. Por quê? Porque ela vê agora ela vê a plenitude, ela vê alguém com caráteres de servo. E você consegue ser vitorioso nisso. Então, quando os discípulos começavam as suas cartas, eles não começavam dizendo, eu sou o apóstolo do Senhor Jesus. Não, eu sou o servo do Senhor Jesus. Eu sempre falo para a liderança, eu tenho um discipulado todas as quintas-feiras com os meus líderes, os pastores e líderes da igreja. Geralmente é na quinta, né? Mas acontece muitas coisas que a gente não consegue fazer pelas programações e algumas coisas. Mas quando a quinta-feira encaixa, a gente faz esse discipulado. Eu faço esse discipulado com eles. E eu falei esse ano já com eles sobre isso. Que se Jesus viesse visitar a Nova Chance e aqui a Nova Chance tivesse um estacionamento com assim, presidente da igreja. Lembra essas igrejas que já tem um estacionamento aqui o estacionamento é para o presidente da igreja.
estacionamento só para apóstolo, estacionamento só para bispo, estacionamento só para pastor, estacionamento só para evangelista, para mestre, para ministro. Jesus ia procurar assim, onde é que está o estacionamento do servo? E ele ainda deixava assim, não, eu vou deixar as primeiras vagas para quem vai chegar, eu vou deixar o meu carrinho aqui na última. Se Jesus viesse visitar uma igreja, ele deixava na última, para que as outras pessoas pudessem experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é o caráter, ele sempre veio, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então a gente serve quando a gente dá a vaga do carro, a gente serve quando a gente dá o nosso lugar na fila, a gente serve quando diz, não, irmão, vá primeiro. Vai primeiro. Você viu aqui o que o apóstolo divino falou? Um homem, um juiz aposentado, pastor, fundador de igreja, servo de Deus há tantos e tantos anos, e diz assim: eu sou pastoreado pelo meu filho, eu sirvo a ele. Eu estou aqui, ele falou assim, não, nós fizemos muitos apelos para eles ficarem hoje, ficarem mais tempo conosco, mas tinha um compromisso. Aí ele, sabe o que ele falou? Um homem que é assim, irmãos, depois você pesquisa, Juiz Divino Guimarães, você vê quem era esse homem como juiz. Mas aqui ele disse, não, eu faço o que o meu filho falar. Se ele disser que nós vamos, nós vamos. Se ele disser que não, eu fico. Se ele quiser, e eu estou aqui porque ele permitiu que eu tivesse. Se ele dissesse, não vai, eu poderia ter dinheiro, ter condições e tudo. Mas se o meu líder dissesse, não vai, eu não vou. Você tem noção quanto que é isso? Então, é um caráter. Jesus, ele deixou de dormir na casa do presidente de Israel para dormir na casa de um ladrão e cobrador de imposto. Lucas 19. E eu fiquei imaginando, rapaz, Jesus foi dormir numa casa roubada. Sim ou não? Jesus deixou de dormir na casa, uma casa legalizada, comprada com dinheiro sofrido, para dormir na casa de alguém que roubou uma casa, com dinheiro de lavagem de dinheiro. Dinheiro sujo, construída com roubo. Aí você diz assim, não, mas e a comida que ele comeu foi comida que foi tirada de outros pratos para ele comer. Ele comeu comida que não era para estar naquela casa, porque foi usada como roubo. Eu fico imaginando o que Zaqueu pensou dele ter deixado de ir dormir na casa de alguém tão importante naquela cidade, naquele país, para ir dormir na casa de um ladrão, por exemplo. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia da sua fragilidade, ele sabia da sua pequenez, ele sabia do seu pecado. E aí, irmãos, olha aqui a chave. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou lá, eu tenho plena certeza que Jesus deve ter dito assim, rapaz, toda pessoa, preste atenção, eu estou conjecturando aqui, mas eu imagino assim, Jesus chegando naquela casa, ele assim, olha, toda pessoa que quando começa a me servir, muda. Toda pessoa que começa a fazer alguma coisa para mim, começa a ser transformada em algum nível. Toda pessoa que começa a fazer qualquer, seja uma coisa pequena, abrir a porta da sua casa para me entrar, eu já começo a mudar aquele ambiente. E a Bíblia diz que Zaqueu começou a servi-lo. Começou a servir a comida. Começou a arrumar a cama para Jesus dormir. Ele começou a servir Jesus de tal maneira. E quando ele começou a servir, os demônios que estavam apossados daquela casa e daquela vida começaram a sair. Por quê? Porque o servir a Jesus atrai o reino de Deus,
atrai a glória de Deus. E quando você atrai o reino de Deus, atrai a presença de Deus e atrai a glória de Deus para a sua vida através da servidão, não tem demônio que fica, não tem potestade que fica, não tem problema que fica. Por quê? Porque agora você foi inundado. Eu quero aqui, irmãs do Senhor, dizer para vocês que começou hoje um novo tempo na sua casa. Deus vai derramar da sua presença quando você estiver servindo na sua casa. Quando você abrir a sua porta da sua casa para servir ao Senhor, para servir ao seu marido, para servir aos seus filhos. Você dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pegar e você começar a se vestir na sua casa e dizer, eu já estou indo para a igreja porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Eu não vou simplesmente só adorá-lo, porque adorar, eu posso adorar em qualquer lugar. Mas aqui é um lugar onde entra pessoa todo tempo, todo jeito. Aqui a gente sempre vai ter encontro, sempre vai ter uma forma de servir alguém. E irmãs, vai ter esse derramar da presença do Senhor na sua vida. Deus vai dar pessoas para você cuidar. Deus vai dar, eu oro para que o Senhor derrame tanta provisão na sua vida, que você seja assim, mas muito, muito, muito rica nessa terra, para você dizer, eu tenho para abençoar o reino de Deus, eu tenho para abençoar os meus irmãos, eu tenho para ajudar a sociedade, porque eu sou uma serva do Senhor. Então acredito que Deus já deu aqui uma chave para você. Demônios vão sair da sua casa quando você servir. Paulo e Silas, em Atos 16. Às vezes a gente olha isso como a gente sempre olha para esse texto e diz, olha, os caras estavam lá quebrado, arrebentado, amarrado e ainda adorando a Deus. Ei, olha para esse lado aqui. Eles não foram lá para aquela cadeia para sofrer, irmãos. Eles foram para aquela cadeia porque naquele lugar, quem que ia pregar a palavra lá? Aonde que você, naquele nível, ouviria louvores dentro daquele lugar? E uma coisa interessante, a Bíblia diz que eles começam a adorar, e ele diz... Eles começam a adorar e lá naquele lugar tinham ladrões, estupradores, assaltantes, enfim, assassinos. Esse era o público lá deles. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, as correntes que amarravam todos eles caíram. As grades caíram. Os cadeados quebraram. E quando o chefe da guarda chegou para dizer, peraí, agora vão me matar. Ele disse, calma, filho. Tá todo mundo aqui. Eles estão livres já. Existe uma liberdade que foi o Senhor que deu para eles. Então aquele povo, existia uma conversão gigantesca naquele lugar, que se fosse em outra situação, os presos começariam a correr para todo lado. Peraí, estamos livres, então bora dar o pé daqui. Mas a Bíblia diz que aquele ambiente estava tão tomado da glória de Deus, que eles ficaram na adoração, eles ficaram no louvor. E quando chegou alguém para dizer, isso aqui não tem mais ninguém, ele diz, nós estamos todos aqui. E a Bíblia diz que eles ficaram lá, porque até o soldado precisava da sua conversão, e ele foi convertido. Ele diz, vamos lá para a tua casa. E diz que todos os assaltantes, assassinos, saíram de dentro da cadeia para servir aquele que tinha prendido. Não. E toda a casa dele se converteu. Então daquele povo inteiro foi servir a Jesus. Não é assim que acontece com as nossas vidas? Nós chegamos aqui, irmãos, com algemas, com cadeias, com prisões na nossa vida, e nós vamos quebrando pelo poder da adoração, nós vamos quebrando pelo poder da servidão. Tem alguém que serve, tem alguém que adora, tem alguém que nos impulsiona, tem alguém que serve lanche pra gente ali dentro, tem alguém que ora conosco aqui, tem alguém que pega na nossa mão e discipula, vai na nossa casa, visita. Tem um poder gigantesco no nosso meio de liberação do céu sobre as nossas vidas, através de pessoas que estão servindo, e a glória de Deus se manifesta quando alguém diz, eu posso orar por você? Vamos adorar junto, a glória de Deus se manifesta. A pessoa abraça alguém ali, irmãos, eu já vi gente que ficou na igreja, não foi pela pregação, foi pelo abraço que recebeu lá na porta, que disse, rapaz, faz anos que eu precisava de um abraço desse, eu encontrei aqui, é aqui que eu fico.
Eu nem gosto desse barulhada toda aí, desse som todo aí não. Mas o abraço eu gosto. Irmãos, sabe como os demônios se dirigem para Paulo e Silas? Em Atos 16, 17. Como é que os demônios se falam ao teu respeito? Atos 16, 17. Tem como colocar aí, filha? Pra gente colocar pelo menos um texto aqui, que eu acho que eu não coloquei nenhum. Atos 16, 17, verso 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, cristãos. E os demônios que estavam nela, uma mulher que estava possessa de demônio, espírito de adivinhação, ela diz assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Até os demônios que estavam naquela mulher possessa, olhou para o servo e disse: esses são servos do Deus Altíssimo. Quando você anda na servidão, você é reconhecida. A quem você está servindo? Sabe quando vai acabar os conflitos na sua casa? Tem muita gente que acha que os conflitos vai acabar com oração. Vai acabar quando você começar a servir. Muitos conflitos, muitas coisas vão acabar quando você começar a ministrar servidão. Amar de tal maneira, porque o que eu quero servir é você amar o outro de tal maneira a ponto de você honrar ele, mesmo que ele não mereça, você honra. E você honra pelo seu caráter. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo: ame a Deus e ao próximo como a você mesmo. Tiago capítulo 3, verso 16 diz que os conflitos são resultados de um ambiente egoísta e de inveja. Então o servo, ele não precisa ser visto, percebido, reconhecido, ouvido, aplaudido. Afinal, servidão é caráter, é identidade. O servo, ele é reconhecido pelo caráter. Então quem anda querendo isso, querendo status, ser visto, não tem um coração de servo. Quero dar um testemunho aqui, rápido também. Os pastores em Israel, geralmente eles não têm ajudantes. Pastor de ovelha mesmo. Então quando termina o seu expediente, por não ter ninguém para cuidar da ovelha, ele dorme com a ovelha. Eles dormem dentro dos currais junto com a ovelha. E eu lembro que o Senhor colocou muito no meu coração é que no final do dia, quando eu olho para a minha vida, eu digo, realmente eu sou só um pastor que está disposto a servir as ovelhas. O mestre Madison, um dia chegou para mim e o que ele falou foi muito forte, isso ficou guardado no meu coração. Ele disse assim: apóstolo, você sabe por que eu fiquei nessa igreja? Porque quando eu cheguei perto do Senhor, eu senti o cheiro das ovelhas no Senhor. Eu comecei eu entendi que o Senhor era pastor dessa igreja, porque eu comecei a sentir o cheiro das ovelhas. Eu comecei a ver, eu comecei a experimentar desse ambiente de pastor com ovelha. Então é nesse lugar que eu quero ficar. E isso, irmãos, é lindo porque remete a caráter. Você pode ficar de pé, por favor? Eu queria que você se colocasse agora no lugar para ser ministrada. E eu queria já pedir às pastoras da igreja aqui na frente, por favor, pastora Eva, pastora Nazaré, pastora Keila, venham cá, mulheres de Deus. Você conhece alguém que foi ofendido por ser servido?
Você já percebeu que quando alguém, por exemplo, tem alguma coisa, por exemplo, você foi jantar e deu algo muito errado naquele jantar. Eu não sei se você já fez isso, mas geralmente quando dá alguma coisa errada, o nosso pedido vem errado, ou você diz, rapaz, e você às vezes esperou horas e horas, o teu prato ainda não veio o que era o seu. Enfim, são várias situações que acontecem. A gente diz assim, chama o gerente, chama alguém para resolver isso aqui. Você já percebeu que essas pessoas que vêm, elas não vêm com um ar de superioridade? Você já percebeu isso? Você já percebeu que a pessoa que vem para resolver a situação, ela não vem, o que está acontecendo aqui? O que foi? Que voz alta é essa aí que você está falando? Você já percebeu que não é assim? Você percebe que a pessoa que vem diz, pois não, senhor. Então, por favor, eu peço 1000 perdões. E eu quero aqui, em nome da instituição, em nome da empresa, em nome do restaurante, em nome da igreja, eu quero pedir muito perdão pelo mal entendido que aconteceu. Peraí, você não precisa pagar a conta mais. E essa pessoa, com a sua servidão, com o seu jeito de falar, com a sua forma, ela resolve tudo. E ela transformou aquele nível, por quê? Porque quem serve não é ofendido. A pessoa pode gritar com ela, ela diz, Senhor, eu vou resolver seu problema. Parece que passa direto. Passa de um ouvido, vai para o outro. E nós precisamos ativar isso em nós. Eu não sei, irmãs, se você, pelas circunstâncias da vida, isso talvez se esfriou na sua vida. Eu queria até chamar também as servas que estão servindo também, para serem ministradas também, tá? Vocês estão aí na Infodesk, aí no fundo, na sala VIP, também fossem ministradas, tá? Porque a Bíblia diz em Joel 2 e Atos 2, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todo servo e toda serva. Todo servo e toda serva. Existe algo que nós precisamos entregar para viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus vai estar levantando aqui mulheres como Jó. Porque quando vierem as lutas sobre a sua vida, quando vierem as pelejas do inimigo sobre a sua vida, quando o inimigo for sondar o seu coração, quando ele for peneirar a sua vida, assim como o inimigo fez, como Satanás fez com Jó, quando Deus olhou e falou assim, você está falando do meu servo Jó? O meu servo? É aquele que está me servindo, aquele que você está trazendo esse relatório para mim aqui? E Satanás disse assim, porque ele está te servindo, porque está tudo bem na vida dele. E a Bíblia diz que Satanás entrou na vida de Jó ali e tirou família, e foi para cima, e tirou financeiro, e mexeu nas estruturas emocionais ali de Jó. E em nenhum momento Jó deixou de ser servo. O que aconteceu com a vida dele depois de ele passar por toda a prova e continuou sendo servo? Restauração. Eu profetizo restauração sobre a sua vida. Enquanto as pastoras estiverem orando pela sua vida, vai haver restauração, vai haver restituição na sua vida, vai haver cura em todas as áreas. Eu creio, irmãos, se prepare para essa restauração e cura na sua vida. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer. Ele sabe qual é a fase que você vai ouvir, a fase que você está.
e existe uma frase que você vai ouvir no final da sua vida, e quando Jesus vier no dia do seu juízo, ele vai dizer: muito bem, serva boa e fiel, você foi fiel no pouco e eu vou te colocar no muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui decretar sobre as pastoras que vão ministrar agora sobre a sua vida. Eu quero que todas vocês venha de uma, esperem uma ser ministrada e a outra já fique aqui, mas que todas vocês sejam tocadas, sejam ungidas, sejam consagradas para essa ativação, em nome de Jesus, serem ativadas como servas do Senhor, como mulheres de Deus, como mulheres responsáveis, e elas vão estar orando pela sua vida, e essa restituição da glória de Deus, de coisas que precisam ser restituídas na sua vida, ser tragas de volta para a sua vida, para você viver o seu propósito, vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Então vem, enquanto a gente adora, nós vamos criar esse ambiente, assim como esteve na casa de Lázaro, Zaqueu, aleluia. É o meu prazer estar diante de ti. Aleluia, venha crendo no Senhor em nome de Jesus. Com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro, e com meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, sei que virá, sei que virá. Me invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego.
vida dispersa.